Vamos imaginar a seguinte cena. É algo que provavelmente já aconteceu em praticamente qualquer ambiente corporativo por aí. Uhum. Todo mundo já passou por isso de alguma forma. Pois é, uma promoção super importante é anunciada na empresa e todo mundo, seja no escritório ou ali na chamada de vídeo, estava na expectativa de que a vaga fosse para uma pessoa específica. Aquela pessoa que vira noites trabalhando, né? Exatamente. Aquele profissional que entrega as planilhas mais complexas, o verdadeiro herói solitário do departamento. Mas aí, para surpresa geral, o escolhido é outro colega. E geralmente é alguém que tecnicamente é bom, claro, mas que tem um perfil diferente. Sim, é aquela pessoa que parece gastar metade do expediente tomando café com gente de outras áreas, trocando ideia com fornecedores, conversando sobre o mercado. E aí bate aquele pensamento instintivo em quem tá de fora. Aquele famoso, peraí, como assim? Nossa, total. E a resposta para essa frustração quase universal não está em quem trabalha mais horas. Está na posse de um recurso oculto, um verdadeiro patrimônio invisível. E é isso que torna o tema tão rico. Com certeza. E essa é exatamente a nossa missão na exploração aprofundada de hoje. A gente vai desconstruir um material inteligentíssimo chamado networking e articulação profissional. Um material que, diga-se de passagem, muda completamente a perspectiva sobre o assunto. E já deixa um aviso para quem nos escuta. O objetivo aqui passa bem longe daquelas dicas rasas de como sorrir e distribuir cartões de visita. A gente vai entender a engenharia por trás das relações de trabalho. E esse é um ponto de partida perfeito. Porque essa frustração que surge ao ver o outro ser promovido, sabe, ela geralmente nasce de uma visão muito antiquada. É aquela crença de que networking é um dom, né? Exato. Tem gente que acha que é um traço de personalidade exclusivo de pessoas extremamente extrovertidas, que a pessoa já nasce com isso. E não é bem assim. De jeito nenhum. O que essa nossa análise de hoje vai mostrar, mergulhando fundo no material, é que a articulação profissional é, na verdade, uma competência treinável. Ela é metódica e profundamente estratégica. E a mudança de chave começa logo no primeiro grande conceito do documento, porque para entender essa dinâmica, a gente precisa apagar da mente a ideia de que networking é pedir um favor para alguém. Essa é a maior armadilha. O material convida a olhar para isso como a construção de um capital social. E aí a coisa muda de figura, porque coloca o relacionamento no mesmo patamar de ativos financeiros ou intelectuais. Sem dúvida. O capital social é definido ali como um conjunto real de recursos que um profissional acumula. Mas não é dinheiro na conta, certo? Não. É acesso a informações que não estão no Google, sabe? É influência em decisões, é apoio emocional em momentos de crise e, claro, favores mútuos. Olha, ok, vamos desempacotar isso. Porque a lógica tradicional do dinheiro, ou de qualquer recurso físico, é a escassez. A matemática básica. Isso. Se eu tenho um bolo e dou um pedaço, eu fico com menos bolo. Como é que o capital social escapa dessa regra de escassez? Como que algo se multiplica quando é dividido? É muito louco pensar nisso, mas a resposta está na forma como a confiança funciona nas dinâmicas sociais. Vamos pensar num cenário prático. Tá, manda. Imagina que um profissional de marketing conhece um desenvolvedor brilhante que está procurando novos desafios. Beleza. E ele também conhece uma gerente de produto que está desesperada por talentos técnicos. Só que esses dois não se conhecem. Ah, entendi onde isso vai chegar. Bastou o contato dele. Pelo contrário. Ele criou uma nova rota ali, né? Exato. Ele acabou de forjar um triângulo de confiança. Nossa, triângulo de confiança, gostei do termo. E pensa bem. A gerente de produto agora tem uma dívida de gratidão pela indicação valiosa e o desenvolvedor também tem uma dívida de gratidão pela oportunidade. A rede inteira ficou mais densa. E forte. A percepção do valor desse profissional que fez a conexão aumentou vertiginosamente para as duas partes. É por isso que o documento afirma que profissionais com alto capital social têm as chaves para o chamado mercado oculto. O mercado oculto. Isso é fascinante. É aquela dimensão paralela do mundo corporativo onde as vagas incríveis circulam. Mas nunca chegam a ver a luz do dia num portal de empregos. Pois é. Elas são preenchidas puramente por indicação de confiança, antes mesmo do RH formatar a descrição do cargo. E o material pontua uma coisa vital. Esse capital não serve só para avançar na carreira.
Ele serve para proteger também. Especialmente em cenários de reestruturação corporativa, né? Sim, ele funciona como um amortecedor de impacto formidável. Pensa num cenário de layoff, que, infelizmente, é uma realidade bem comum no mercado. Uma realidade dura. Muito. Se um profissional tem um currículo impecável, mas trabalhou isolado a vida toda e perde o emprego, ele cai no vazio. Ele vai precisar começar do zero nos portais de vagas. Concorrendo com milhares de pessoas. Isso. Agora, se um profissional passou os últimos anos construindo ativamente esse capital social, ajudando pares, orientando o pessoal mais júnior, e é demitido, a rede dele reage. As pessoas se mobilizam, né? Totalmente. Mandam mensagens diretas para líderes de outras empresas e a realocação costuma acontecer em semanas, não em meses. O currículo mostra o que foi feito, mas o capital social garante quem vai atestar que aquilo é verdade. Mas aí eu preciso pausar e fazer o papel do cético aqui, porque tem um elefante gigantesco no meio da sala quando a gente fala disso. Imagino qual seja. Em muitas culturas empresariais, tentar se aproximar de líderes, convidar alguém influente para um café ou ficar circulando por outras áreas é visto com péssimos olhos. É o famoso fazer política. Exato. No sentido mais sujo da expressão, é rotulado como puxa-saquismo. Como a gente diferencia, com base no material, essa construção genuína de capital social daquela bajulação oportunista que todo mundo detesta? Olha, o que é fascinante aqui é a forma como o texto traça essa linha divisória. Ela reside inteiramente na intenção e no vetor da troca. Como assim, vetor da troca? O oportunismo, o tal do puxa-saquismo, é puramente transacional. É quando alguém procura o outro apenas no momento em que precisa de uma aprovação ou de um favor. Aquela pessoa que só te manda mensagem para pedir alguma coisa. Essa mesma. Essa pessoa trata as conexões como um caixa eletrônico. Ela só vai lá para sacar. O networking estratégico, por outro lado, é um investimento de longo prazo. A diferença fundamental é a reciprocidade prévia, então. Perfeito. Quem constrói capital social de verdade tem a mentalidade de aportar valor primeiro. É pensar em como eu posso facilitar a vida dessa pessoa hoje, muito antes de sequer cogitar pedir qualquer coisa em troca. Então a régua é a generosidade antecedendo a necessidade. E se a gente entende que não é sobre ser interesseiro, a grande questão passa a ser outra. Qual? Com quem, afinal, a gente deve se conectar? Porque o instinto natural de quem quer crescer na carreira é olhar exclusivamente para cima, sabe? Focar no chefe, no diretor, no CEO. Só que o documento sugere um mapeamento de 360 graus do ecossistema. Exatamente, porque a visão puramente vertical é frágil demais. É muito frágil. Se o diretor em quem o profissional investiu toda a energia for para outra empresa, a rede inteira desmorona. O material exige que se olhe para os lados e para fora, identificar pares em outros departamentos, entender quem são os fornecedores-chave, os clientes. E até os concorrentes. Incluir concorrentes na rede é algo que assusta muita gente. Aí é que a coisa fica realmente interessante. Quando o texto falou sobre mapear os concorrentes como parte da rede de relacionamentos, a primeira imagem que me veio à cabeça foi a de um ecossistema biológico. Como na natureza. Isso. Na natureza, tem aquele espaço delimitado onde predadores, presas e parceiros simbióticos convivem. Disputando território. Mas, muitas vezes, animais que, na teoria, competem ferozmente pelos mesmos recursos acabam desenvolvendo relações de mutualismo absurdas para sobreviver a um inverno mais rigoroso, por exemplo. O mundo corporativo parece espelhar isso perfeitamente. Olha, eu diria que essa analogia biológica é perfeita para ilustrar o ponto do material. Na savana, se dois predadores gastam energia o tempo todo lutando, os dois ficam fracos e vulneráveis. Faz todo sentido. No mercado é a mesma coisa. Um profissional que trabalha na empresa concorrente hoje enfrenta as mesmas dores, as mesmas regulações, os mesmos desafios do setor. E essa pessoa que hoje é vista como um rival pode ser um parceiro numa joint venture amanhã. Ou pode ser o contato que vai indicar uma oportunidade num mercado diferente, onde não tem conflito nenhum. A simbiose existe. O grande desafio é como a gente inicia essa simbiose sem parecer um espião industrial ou um vendedor desesperado, né? Exato. Como fazer essa aproximação funcionar na prática?
O material propõe uma fórmula bem interessante, baseada em autenticidade e admiração. O nosso cérebro tem um radar super refinado para detectar falsidade. A gente sente de longe quando a pessoa está forçando a barra. Sente. Se a aproximação for motivada só por querer adicionar mais um contato no banco de dados, a outra pessoa percebe na hora. A chave é buscar um ponto de admiração real. Mas vem cá. Dizer algo tipo, eu admiro muito o seu trabalho, não soa genérico demais? Soa bastante. É por isso que o texto pede especificidade. Ah, entendi. Ser mais direto ao ponto. Isso. Em vez de mandar aquela mensagem padrão, copiada e colada no LinkedIn, a abordagem tem que ser pontual. Por exemplo, dizer algo como: assisti a sua apresentação sobre a reestruturação da cadeia logística naquele evento e a forma como a equipe resolveu o gargalo dos transportes me deu um insight enorme para um projeto que eu estou conduzindo. Nossa, percebe a diferença gritante? É outra coisa. Você não está pedindo nada. Você está reconhecendo uma competência técnica específica da pessoa. Isso gera um senso imediato de reciprocidade emocional. A pessoa do outro lado sente que o trabalho duro dela foi genuinamente visto, né? E compreendido. Exatamente. E tem um outro elemento que o documento traz para gerar essa conexão profunda e que, honestamente, vai totalmente na contramão do que a gente aprende nas escolas de negócios. Que é o lance de compartilhar falhas. Compartilhar dúvidas e fracassos. Isso só é um absurdo se a gente pensar que o mercado treina todo mundo para vestir uma armadura de ferro. A armadura corporativa. Colocar o crachá e projetar a imagem do profissional infalível. Aquele case de sucesso ambulante que nunca erra. Mas é justamente aí que reside o mecanismo de conexão. Vamos dar uma analisada na psicologia por trás dessa armadura? Ela é pesada. Muito pesada. E no fundo, tá todo mundo morrendo de medo de ser julgado. Quando alguém se aproxima tentando manter essa pose de perfeição inabalável, a reação instintiva do outro é levantar as próprias defesas também. Claro, a perfeição intimida e afasta. Sim. Mas quando um profissional decide ser vulnerável, digamos, compartilhando numa conversa que um projeto recente não saiu como esperado, e aí pede um conselho sobre o que poderia ter sido feito diferente, isso atua como uma válvula de escape. Cria um ambiente seguro, não é? Precisamente. Isso sinaliza para o outro que ali é um espaço seguro. Tipo, pode abaixar a guarda que tá tudo bem. E é nesse espaço, livre de atuações corporativas, que a verdadeira empatia floresce. E no mundo do capital social, essa confiança nua e crua é a moeda mais valiosa que existe. Sem dúvida. Mas, ouvindo tudo isso, me bate uma aflição logística. Aflição? Como assim? A gente entendeu a teoria. Ser vulnerável, ter um ecossistema de 360 graus com concorrentes, fornecedores, ser autêntico e tal. Porém, a realidade é cruel. O profissional médio está afogado em e-mails, reuniões intermináveis e demandas urgentes o dia todo. É o padrão hoje em dia. Como é que o nosso cérebro, com essa limitação óbvia de banda larga, consegue sustentar ativamente centenas de relações autênticas no mundo físico e digital sem surtar ou perder o fio da meada? Aí a gente faz a transição da filosofia para a mecânica do networking. O material aborda isso dividindo o comportamento do chamado networker omnichannel em dois mundos. Físico e digital. Isso. No ambiente presencial, seja num workshop de imersão ou naquele café rápido no intervalo, a sociabilidade impera. Não se trata de falar muito, mas de dominar a escutativa. Fazer perguntas abertas que permitam ao outro brilhar, né? Exato. Já no ambiente digital, a regra muda um pouco, vai mais para a curadoria. Um simples curtir não constrói capital social. Não mesmo. O algoritmo até gosta, mas a pessoa nem nota. Pois é preciso deixar comentários que adicionem uma nova camada à discussão, ou compartilhar o post de alguém trazendo uma reflexão original. E aí chegamos num ponto do texto que me causou um certo desconforto, confesso. O uso dos sistemas. Sim. Para lidar com essa falta de banda larga do cérebro, o documento recomenda que os profissionais criem literalmente sistemas de gestão. Usar planilhas de Excel, Notion ou até sistemas de CRM, aqueles softwares de vendas, para anotar dados das interações. Registrar o aniversário da pessoa, o contexto do último almoço. E até os hobbies que ela mencionou de passagem. Olha, eu vou ser sincera. Colocar o nome do cachorro de um colega de trabalho ou a dificuldade técnica de um fornecedor numa planilha de Excel não soa um pouco calculista?
A gente não corre o risco de transformar uma relação humana numa transação de banco de dados? Bom, isso levanta uma questão bem importante. E é uma resistência quase instintiva que muita gente tem ao ler essa parte. Porque parece robótico, né? Parece robótico. Mas vamos olhar pelo ângulo oposto, pelo ângulo da nossa falibilidade. Da nossa falta de memória, você diz? Isso. É fisicamente impossível para qualquer ser humano lembrar os detalhes da vida de 150 pessoas com quem interage esporadicamente. E não tem nada mais desrespeitoso do que sentar para um café com alguém que você encontrou há 3 meses e perguntar as mesmas coisas básicas. Obrigando a pessoa a reexplicar os próprios desafios porque você simplesmente esqueceu de tudo. Voltar a estacar zero da relação toda vez é frustrante. Exatamente. O material argumenta que a intencionalidade de anotar e sistematizar não destrói a humanidade da relação. Na verdade, ela é a maior prova de cuidado possível. É um jeito de dizer que a pessoa importa o suficiente para você registrar aquilo. Imagina a diferença de impacto entre receber uma mensagem genérica de vamos tomar um café, versus receber uma mensagem que diz lembrei que no nosso último encontro o foco estava super voltado para a implementação daquele software no setor. Como terminaram os testes na semana passada? Nossa, muda tudo. O sistema ali não está substituindo a emoção. Ele está servindo de muleta para nossa memória, garantindo que o outro se sinta genuinamente escutado e valorizado. É usar a tecnologia para amplificar a humanidade. Olha, é uma perspectiva brilhante. Então a planilha não é para ser falso. A planilha é para garantir que o interesse verdadeiro não se perca no caos da rotina. Resumiu perfeitamente. E para quem acha que improvisar é sempre a melhor saída, o material ainda defende ter preparado aquele pitch pessoal de 30 a 60 segundos. O famoso discurso de elevador. Isso. Não para ser um robô repetitivo, mas para saber comunicar rapidamente o próprio valor. Quem a pessoa é, o que ela resolve e o que busca, caso a janela de oportunidade surja do nada. Estar preparado faz toda a diferença. Agora, assumindo que alguém conseguiu implementar tudo isso, tem a mentalidade certa, mapeou o ecossistema e tem um sistema rodando para nutrir as conversas. Para onde isso tudo converge? O que acontece quando começa o período de colheita? O texto aponta que um capital social maduro rende dividendos em 3 frentes principais. Quais são? A primeira são as oportunidades. E não estamos falando só de vagas de emprego. São convites para palestras, para integrar comitês especiais de inovação na empresa ou para liderar projetos transversais. Convites que chegam antes de se tornarem públicos. E a segunda frente? A segunda são as parcerias estratégicas. Com trânsito livre pelas outras áreas, o profissional ganha a capacidade de quebrar os velhos feudos da empresa. Aqueles silos onde um departamento não fala com o outro. Isso. Se a pessoa precisa de uma ajuda rápida da equipe do financeiro, ela não precisa abrir um chamado formal e ficar esperando 5 dias. Ela manda uma mensagem para a conexão dela lá dentro e destrava o projeto em 10 minutos. E a terceira frente que o material destaca com muito cuidado é a mentoria. E aqui acho que vale reforçar um ponto. Ninguém consegue uma mentoria valiosa simplesmente mandando uma mensagem fria para um diretor brilhante pedindo «Ei, seja meu mentor». De forma alguma. O texto é claríssimo ao mostrar que a mentoria não é um evento isolado, ela é um processo. É uma construção. Ela é consequência natural de uma relação baseada naquela admiração autêntica e em trocas sistemáticas que a gente descreveu antes. Um líder experiente só investe tempo orientando alguém quando percebe que há comprometimento e reciprocidade ali. Faz todo sentido. E para transitar por todas essas frentes, seja costurando parcerias entre esses feudos ou absolvendo mentorias, o documento diz que o profissional precisa dominar habilidades gerenciais. Não basta ser só uma pessoa legal e comunicativa. É preciso saber negociar concessões, buscar modelos onde os dois lados ganham e, principalmente, desenvolver o que o material chama de influência sem autoridade. E isso, na estrutura das empresas de hoje, me parece ser o verdadeiro santo graal das habilidades. E é mesmo. As empresas estão cada vez mais horizontais. Aquele modelo antigo, onde alguém simplesmente dava uma ordem porque o cargo permitia, está em declínio total. Hoje é tudo em squad, matriz, projetos interligados. Exato.
Para entregar um projeto complexo hoje, você precisa mobilizar o pessoal da tecnologia, convencer a equipe de vendas e engajar a área jurídica. E o detalhe é que nenhum deles responde hierarquicamente a você. Você não é chefe deles. Você não pode simplesmente mandar. Não pode. Como é que você faz com que eles priorizem o seu projeto em vez de outro? É aí que entra a influência sem autoridade. Você precisa articular o benefício coletivo, entender as dores de cada departamento e mostrar como o seu projeto resolve o problema deles também. Tá, mas o que tudo isso significa na prática, se a gente destilar a essência dessa mecânica de influência? Bom, a base de tudo. Significa que a engrenagem central, a lei da física que rege todo esse material sobre capital social, é a reciprocidade fundamentada na generosidade. A regra de ouro. Se um profissional quer ser ouvido, quer ter as ideias endossadas e quer acessar a energia de outras equipes, a regra número 1 é entregar valor antes. É ceder espaço num projeto, é compartilhar dados que podem facilitar a vida do outro, é dar os créditos a um colega numa reunião importante. O que parece contraintuitivo para alguns. Muito. Mas essa generosidade é, ironicamente, o movimento mais egoisticamente inteligente que alguém pode fazer, porque é a única moeda capaz de comprar influência real e de longo prazo. Se a gente conecta isso a um panorama maior, a mensagem definitiva que a nossa análise extrai do documento é muito poderosa. Conta pra gente. O mito daquele gênio indomável e solitário, que vence exclusivamente com base na própria excelência técnica e individual, acabou. No mercado contemporâneo, a carreira não é uma esteira rolante individual. Ela é uma construção em teia, profundamente interdependente. É a comunidade profissional em ação. O seu limite de crescimento profissional não é mais delimitado apenas pelo que você sabe fazer, mas pela qualidade e pela densidade da rede de pessoas que confiam no seu trabalho. É uma quebra de paradigma absoluta. A gente sai de uma visão transacional de trocar cartões por obrigação num evento chato para entender o networking como a própria arquitetura do nosso patrimônio invisível. Uma arquitetura viva, né? Uma arquitetura que exige coragem para ser vulnerável, que exige método para não deixar as relações caírem no esquecimento e uma disposição genuína de ajudar o ecossistema inteiro a prosperar. É, de verdade, uma revolução na forma de trabalhar. E já que a gente falou tanto sobre esse ecossistema, vale deixar uma semente aqui, um questionamento final para quem nos ouve refletir sobre a própria rotina de trabalho. Eu adoro essas provocações no final. Manda ver. Se a gente desenhar mentalmente a nossa teia de relações hoje, considerando chefes, pares de outras áreas, fornecedores e até os temidos concorrentes, qual é o nó dessa teia que está sendo ignorado completamente? Aquela área a gente nunca fala, né? Isso, porque muitas vezes a grande inovação, aquela parceria que vai mudar a rota do ano profissional, não está nas 3 ou 4 pessoas com quem a gente almoça todos os dias. Estão sempre nas mesmas bolhas. Ela está escondida justamente naquela ponta distante e silenciosa da teia, esperando apenas que alguém tenha a intencionalidade de ir até lá e iniciar uma conversa genuína. Olha, esse é um excelente ponto de reflexão para fechar a nossa exploração aprofundada de hoje. Fica muito claro que investir energia nas nossas conexões não é perda de foco, nem politicagem barata. É o básico bem feito. É a própria fundação do trabalho sustentável. Proteger e ativar essa rede é garantir que, independentemente do que acontecer no cenário econômico ou nas corporações por aí, a gente nunca vai estar navegando sozinho. Exatamente. A carreira é coletiva. Agradeço imensamente a companhia de quem esteve com a gente até aqui, desempacotando todos esses conceitos e nos encontramos na nossa próxima análise. Um grande abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima.